Um assassino espreita no espaço. Um buraco negro gigante, predador cósmico capaz de engolir luz, distorcer a realidade e destruir tudo que se aproxima. Mas e se um deles não estivesse a anos-luz de distância, escondido em alguma galáxia distante? E se ele aparecesse bem aqui no nosso sistema solar? Quanto tempo restaria antes de tudo, até mesmo o tempo, sumir? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar o que aconteceria se um buraco negro surgisse no sistema solar. Faltam 33 minutos e 20 segundos. É fevereiro de 2034. Pela primeira vez em décadas, há um grande alinhamento planetário. Todos os 7 planetas do sistema solar estão alinhados. Astrônomos e curiosos miram seus telescópios para o céu esperando por esse evento único. Mas o sistema solar receberá mais do que esperava. Na escuridão, um objeto jamais visto pela humanidade se aproxima. Um buraco negro movendo-se a 250 milhões de quilômetros por hora, um quarto da velocidade da luz. De alguma forma ele ganhou velocidade, talvez lançado pelo espaço por um buraco negro supermassivo ou impulsionado por alguma força obscura que a humanidade ainda não descobriu. Nessa velocidade, o espaço se curva atrás dele. O horizonte de eventos tem poucas centenas de milhas, menor que a Terra, mas sua gravidade alcança bilhões de milhas. Está a aproximadamente 93 milhões de milhas, ou uma unidade astronômica, da borda externa do nosso sistema solar. Em poucos minutos, ela chegará à nuvem de Oort, a grande concha de cometas e asteroides que cerca nosso sistema solar. Sua gravidade vai perturbar as órbitas da nuvem de Oort, lançando milhões de cometas e asteroides fora de curso. Alguns serão enviados ao espaço profundo, outros em direção ao sistema solar interno, incluindo a Terra. No momento, o buraco negro só é detectado pela leve distorção da luz de estrelas distantes, mas se aproxima cada vez mais. Hora zero. O buraco negro entra no sistema solar e cruza a órbita de Plutão instantaneamente. A longa e triste história de Plutão, que já foi um planeta e depois um anão, termina aqui, devorado pelo monstro cósmico. Astrônomos sabem que até um buraco negro de massa estelar passando a algumas dezenas de unidades astronômicas pode perturbar órbitas planetárias. Aqui, a proximidade do intruso é ainda mais perigosa. O eixo orbital de Plutão começa a se inclinar sob a influência combinada do Sol e do buraco negro. Sua órbita, antes estável por 248 anos, começa a se distorcer, como se o espaço fosse puxado em duas direções. Plutão é puxado cada vez mais para perto do horizonte de eventos. A primeira coisa que acontece é a ruptura por maré. O lado de Plutão, voltado ao buraco negro, sofre atração gravitacional bem maior que o oposto. A força seria tão intensa que esticaria o planeta anão até destruí-lo. Para um buraco negro dessa massa, isso pode começar antes de Plutão chegar ao horizonte de eventos, o ponto sem retorno. À medida que Plutão espirala para dentro, sua crosta gelada se rompe e ferve, enquanto a compressão gravitacional e o atrito interno geram temperaturas de milhares de graus. Kelvin Plutão, antes um mundo congelado de nitrogênio, metano, gelo e rocha, tem um fim terrível. Ele é esticado em uma fita brilhante de destroços que espirala para o disco de acreção do buraco negro. O forte atrito no disco aquece os restos a milhões de graus, emitindo raios X e radiação gama. Clarão cósmico sinaliza o fim violento de Plutão. Em questão de poucos minutos, o planeta anão é reduzido a uma fina faixa de plasma incandescente girando ao redor de um buraco no espaço-tempo. Alguns fragmentos são lançados para fora a uma fração significativa da velocidade da luz. O restante desaparece para sempre além do horizonte de eventos. Para um observador distante, a luz da destruição de Plutão se apaga até restar apenas escuridão. Enquanto o buraco negro avança, uma leve oscilação se espalha pelo sistema solar externo. Os eixos dos planetas externos mudam, seus planos orbitais se inclinam e as órbitas ao redor do Sol são perturbadas. O buraco negro não precisa colidir com nada para causar o caos. Sua presença já desestabiliza a frágil harmonia do sistema solar, e isso é só o começo. Hora 8. O buraco negro já percorreu 14 bilhões de milhas, e agora Netuno está em seu caminho. O planeta é um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio, hélio e metano.
O buraco negro começa a sugar as camadas externas do planeta. Nuvens ondulantes de gás são puxadas para fora, atraídas em finos tentáculos que espiralam em direção ao centro escuro. Para os terráqueos, a transformação de Netuno seria surreal. Ao se afastar, seus tons azuis mudam para um vermelho profundo. O efeito é chamado desvio para o vermelho, pois a luz tem seus comprimentos de onda alongados pela forte gravidade. Então, quando o planeta passa atrás do buraco negro, a luz de Netuno se curva ao redor da esfera escura, criando uma estranha lente gravitacional. O gigante gasoso parece se achatar e se espalhar no vazio negro, como se a realidade se curvasse. Quando ele volta, sua luz fica azulada pelo encurtamento dos comprimentos de onda, pois o planeta parece avançar rápido. Quanto mais Netuno se aproxima do horizonte de eventos, mais violentamente é despedaçado. As 14 luas conhecidas, incluindo Tritão, são removidas de suas órbitas, algumas lançadas ao espaço interestelar, outras capturadas pelo buraco negro. Em horas, a atmosfera de Netuno colapsa, aquecida pela compressão e estresse das marés, atingindo dezenas de milhares de graus. Kelvin, o restante do sistema solar externo também é afetado. Com Netuno desaparecido, o equilíbrio gravitacional que mantém Urano, Saturno e Júpiter em seus lugares começa a mudar. As órbitas deles se distorcem. Embora a Terra ainda não tenha sido afetada, a arquitetura do sistema solar foi permanentemente alterada. O buraco negro segue avançando sem parar. Hora 14. O buraco negro alcançou Urano após percorrer 1,6 bilhão de quilômetros em poucas horas. Por bilhões de anos, o gigante azul pálido vagou serenamente pelo espaço. Porém, conforme o buraco negro se aproxima, Urano se deforma devido à sua imensa gravidade. As marés do buraco negro atingem o planeta agitando manto gelado e núcleo superaquecido. Ondas de choque atravessam sua estrutura enquanto camadas de gás são arrancadas. Logo, a atmosfera anti-suave de Urano se torna caótica. Tempestades enormes, com milhares de quilômetros, surgem enquanto a gravidade destrói o planeta internamente. Logo, a gravidade do buraco negro domina tudo. Para astrônomos na Terra, a cena é horrorizante e hipnotizante. A luz da destruição de Urano contorna o horizonte de eventos do buraco negro em negativo, lembrando a coroa solar em um eclipse total. As consequências gravitacionais de perder 2 gigantes gasosos e Plutão afetariam a Terra, causando oscilações em sua órbita. As consequências disso são devastadoras. Uma leve mudança na órbita da Terra pode alterar nossa distância do Sol, causando uma nova era do gelo ou temperaturas de extinção. Estações se distorceriam, sistemas climáticos colapsariam e a vida sumiria em ondas. Felizmente, a Terra não estará por aqui tempo suficiente para ver isso acontecer. Quando o buraco negro passa por Urano, as estrelas ao fundo se curvam e se alongam como reflexos em um espelho distorcido. Todos os telescópios da Terra focam na distorção, estudando o que é essencialmente a lenta destruição do sistema solar. Urano desapareceu engolido pela luz e gravidade. O buraco negro segue avançando. Hora 26. O buraco negro chega a Saturno. Seus anéis envolviam o planeta em equilíbrio de gelo, poeira e rocha, até agora. Com a aproximação do buraco negro, Saturno treme. O gradiente gravitacional entre os lados próximo e distante do planeta aumenta muito. O polo do buraco negro distorce Saturno, alongando-o na direção do campo gravitacional. Sua atmosfera, formada por hidrogênio e hélio, passa a se agitar violentamente. Tempestades do tamanho de continentes rasgam o topo das nuvens. Então, a verdadeira destruição começa. Os anéis de Saturno, com quase 280 mil quilômetros de diâmetro e apenas 10 metros de espessura, são os primeiros a desaparecer. A gravidade mantém as partículas de gelo dos anéis apenas fracamente. Com o aumento da gravidade do buraco negro, as partículas são puxadas para fora de órbita. Os anéis se desfazem, criando arcos que espiralam rumo ao buraco negro. De longe, eles parecem fios de prata sendo enrolados em um carretel. A influência do buraco negro afeta as órbitas das 145 luas de Saturno, incluindo Titã, a segunda maior do sistema solar. A densa atmosfera de nitrogênio de Titã se desgasta, enquanto sua órbita se deteriora. Luas menores são destruídas. Algumas são sugadas pelo buraco negro, outras arremessadas para Júpiter em alta velocidade.
Com Saturno sucumbindo, o sistema solar percebe a mudança. A gravidade do buraco negro desafia a do Sol, desviando a órbita de Júpiter e perturbando o cinturão de asteroides, que lança fragmentos para outros planetas. Por um momento assustador, a atmosfera de Saturno brilha quando suas camadas externas são sugadas, formando uma espiral luminosa antes de serem consumidas. Para telescópios terrestres, a lente do buraco negro faz Saturno parecer esticar e sumir, como se fosse apagado ao vivo. Hora 28. Após percorrer mais 400 milhões de milhas, chega o momento em que o maior planeta do sistema solar encontra um gigante ainda maior. Júpiter possui o dobro da massa dos demais planetas somados. Há bilhões de anos ele serve como escudo cósmico, desviando cometas e asteroides dos planetas internos. Nem a enorme gravidade de Júpiter é suficiente contra um buraco negro de massa solar. No início, o polo do buraco negro distorce sutilmente o campo magnético do planeta, que é cerca de 20 mil vezes mais forte do que o da Terra. As linhas magnéticas se torcem e colapsam quando o campo gravitacional do buraco negro as domina. Em seguida, a atmosfera densa de Júpiter se comprime e infla. Sistemas de tempestades massivas, incluindo a Grande Mancha Vermelha, começam a se alongar e fragmentar sob o estresse. Ao contrário de Urano ou Netuno, Júpiter é um gigante gasoso de escala incomparável, com um raio de cerca de 43.500 milhas e um núcleo que pode ser composto de hidrogênio metálico, uma fase da matéria criada apenas sob pressão extrema. Quando o buraco negro aparece, a pressão interna de Júpiter dispara. A atmosfera externa se achata de um lado e se estica do outro, criando ondas de choque que se propagam pelas camadas fluídas do planeta. As temperaturas sobem, o gás se ioniza e brilha em vermelho e violeta. O planeta começa a se desfazer de cima para baixo. Hidrogênio e hélio escapam para o espaço, formando longos fluxos luminosos ao redor do buraco negro. A massa de Júpiter colapsa e acende como uma estrela fracassada. Por um instante, ela brilha em seu último lampejo antes de ser despedaçada e sugada pelo horizonte de eventos do buraco negro. A destruição de Júpiter é um ponto de virada. Pela primeira vez, o domínio gravitacional do buraco negro se estende até o sistema solar interno. O cinturão de asteroides, antes controlado pela gravidade de Júpiter, torna-se mais instável. O domínio do Sol sobre os planetas já não é absoluto. Quando o buraco negro entra na órbita de Júpiter, a Terra sente sua atração de maré. A órbita do nosso planeta se distorce mais enquanto derivamos lentamente rumo à gravidade do buraco negro. Bem, Júpiter se foi, o buraco negro continua avançando e, por enquanto, pela primeira vez, os planetas internos ficam expostos. Hora 30. O trajeto do buraco negro é especialmente perigoso para o resto do sistema solar. Os planetas externos sumiram ou foram dispersos, deixando os mundos rochosos do sistema solar vulneráveis. Mas Marte não é um gigante gasoso. É um planeta pequeno e empoeirado, com 1/10 da massa da Terra e atmosfera só 1% tão densa. Esse fino véu de ar não vai oferecer muita resistência a uma força capaz de curvar a própria luz. Os céus do planeta vermelho escurecem enquanto forças gravitacionais rasgam sua superfície de forma desigual. A gravidade do buraco negro provoca grandes tempestades de poeira. Elas rugem com fúria apocalíptica, impulsionadas por ventos e gradientes de pressão inéditos no planeta. As pequenas luas de Marte, Phobos e Deimos, não têm chance. A gravidade do buraco negro as despedaça em fragmentos que caem sobre Marte em um bombardeio flamejante. Em poucas horas, a atmosfera rarefeita é completamente arrancada, e grande parte da poeira da superfície do planeta é sugada pelo buraco negro. Asteroides, alguns tão pequenos quanto seixos, outros com centenas de quilômetros de largura, são lançados em todas as direções a partir do cinturão de asteroides desestabilizado entre Marte e Júpiter. Os maiores, como Ceres, Vesta e Pallas, são arrancados de suas órbitas e lançados desgovernados pelo interior do sistema solar. Meteoros menores caem sobre a Terra, enchendo de repente o céu noturno com estrelas cadentes. À medida que Marte é consumido, o sistema solar começa a perder sua forma e seu centro gravitacional se desloca. Os planetas deixam de orbitar de forma ordenada e passam a derivar em direção ao buraco negro. Agora, com o buraco negro entre Marte e a Terra,
A contagem regressiva começa de fato. Nosso mundo, que chamamos de lar, entrou em seu último capítulo, hora 30:21. O buraco negro se aproxima da Terra, preenchendo o céu com seu vazio negro e um halo de luz. O disco de acreção é composto por restos de planetas, luas e asteroides destruídos em seu trajeto. A presença curva as estrelas em arcos e distorce as constelações no céu noturno. A Terra está sob influência de um objeto com força gravitacional 100 vezes maior que a do Sol. Todo satélite, lua e máquina feita pelo homem em órbita da Terra passa a ser atraído para o planeta. A Estação Espacial Internacional, a mais de 27.000 km/h, é puxada para fora da órbita da Terra. Os astronautas assistem impotentes enquanto seu lar se afasta. A Lua começa a tremer em sua órbita. Normalmente, ela circula a Terra a uma distância de 384.000 km, estabilizando nossas marés e a inclinação do eixo. Mas a força gravitacional do buraco negro é muito mais forte do que qualquer coisa que o sistema Terra-Lua já tenha suportado. A órbita da Lua se alonga, esticando-se em uma elipse instável. Em uma disputa gravitacional violenta, ela é totalmente arrancada da Terra. Por instantes, a Lua vira satélite do buraco negro. Sua superfície se fratura enquanto forças de maré concorrentes a despedaçam. Então, o buraco negro a consome. Na Terra, os efeitos são apocalípticos. A crosta geme e o estresse gravitacional provoca terremotos inéditos. Tsunamis de centenas de metros de altura atravessam os oceanos. Com as marés avançando descontroladas, a atmosfera se distorce. Ventos em alta altitude varrem o planeta a milhares de quilômetros por hora, destroem a camada de ozônio e espalham ar superaquecido. Se a humanidade sobreviveu até aqui, os últimos momentos da civilização ocorrem sob um céu ilógico. O Sol já não está onde deveria. Sua luz agora se curva ao redor do buraco negro, formando miragens gêmeas. Dia e noite perdem sentido conforme a luz se distorce. De repente, a humanidade presencia horrores impossíveis, como prédios se alongando para o céu e o tempo desacelerando. Bem diante deles, a escuridão total da singularidade, onde nem a luz escapa. As leis da física parecem se desfazer. Logo, a atmosfera se desprende, atraída pela gravidade do buraco negro. As camadas superiores se ionizam e brilham suavemente ao espiralar para fora. Os oceanos do planeta são puxados para o espaço como uma cachoeira invertida, restando apenas rochas áridas e derretidas. Por um instante, o tempo para. Ao cruzar o horizonte de eventos, toda a luz some. A Terra, antes um ponto azul cheio de vida, se foi. Hora 30:30. O buraco negro entra no coração do sistema solar rumo a Vênus, o segundo planeta do Sol, sempre conhecido por ser extremo. Sua atmosfera é 93 vezes mais densa que a da Terra. É formada principalmente por dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico acima da superfície. A superfície atinge 462 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo. Quando o buraco negro se aproxima, a densa atmosfera de Vênus vira armadura e perdição. A gravidade puxa primeiro a atmosfera superior, formando um funil brilhante que espirala ao buraco negro. A pressão entre os lados próximo e distante do planeta aumenta rapidamente, gerando ventos supersônicos. Em horas, as nuvens de ácido sulfúrico são arrancadas, criando uma trilha brilhante de gás ionizado ao redor do buraco negro. A rotação lenta de Vênus, de uma vez a cada 243 dias terrestres, agora o prejudica. A gravidade do buraco negro causa intenso estresse de maré entre os lados diurno e noturno de Vênus. A crosta se dobra e libera antigos gases vulcânicos por um breve momento. Vênus brilha enquanto rios de lava atravessam sua superfície. À medida que o buraco negro se aproxima, a superfície derretida é puxada e esticada como caramelo sob tensão inimaginável. A órbita de Mercúrio oscila devido à atração do Sol e do buraco negro. O Sol treme levemente. Suas camadas externas se distorcem à medida que a força gravitacional imensa, 100 vezes maior do que a sua própria, começa a puxá-lo. O centro gravitacional do sistema solar mudou totalmente. Tudo que orbitava o Sol agora espirala sutilmente rumo ao buraco negro. Em vez disso, por mais algumas horas, Vênus resiste. Sua superfície derretida prende a atmosfera
rasgada em faixas flamejantes de milhões de quilômetros. Com um último puxão, o planeta colapsa e desaparece no horizonte de eventos do buraco negro. Hora 30:41. Após viajar 31 milhões de milhas, o buraco negro se aproxima do último planeta restante em nosso sistema solar, Mercúrio. O pequeno mundo sem ar mede pouco mais de 3.000 milhas de largura. Ele orbita o Sol mais rápido que qualquer planeta, completando uma volta em 88 dias. Mercúrio não possui atmosfera, água ou luas. É um mundo rochoso e metálico formado principalmente de ferro, com núcleo representando 70% da massa. Quando o buraco negro chega a Mercúrio, sua superfície aquece por fricção e atinge mais de 1.000 graus Celsius devido ao estresse de maré. O núcleo de ferro se liquefaz. O planeta começa a se desintegrar. Grandes plumas de vapor metálico se erguem de sua superfície, atraídas pelo poço gravitacional do buraco negro. Pela primeira vez, desde a formação do Sistema Solar, o Sol não possui mais nada em sua órbita. Hora 31. Não restam mais planetas. A única coisa que o buraco negro ainda não devorou é o Sol. Ele percorre 37 milhões de milhas de Mercúrio até a estrela, no antigo centro do nosso Sistema Solar. O Sol tem cerca de 1.400.000 quilômetros de diâmetro e massa, 330 mil vezes maior que a da Terra. No entanto, comparado a um buraco negro com 100 vezes a massa do próprio Sol, ele não é praticamente nada. Quando o buraco negro chega a alguns milhões de quilômetros, sua gravidade começa a sugar o plasma do Sol. O Sol ilumina sua atmosfera externa. A coroa solar se estende e deforma quando a gravidade do buraco negro puxa seu material. Correntes de hidrogênio e hélio incandescentes se curvam e formam pontes de plasma sugadas pelo disco de acreção do buraco negro. As temperaturas no disco de acreção passam de 100 milhões de Kelvin, sendo milhares de vezes mais quentes que o núcleo do Sol. Em poucas horas, a massa solar se esgota rapidamente. O buraco negro consome rapidamente essa massa, alimentando-se do plasma como um predador cósmico. Camadas internas colapsam e o campo magnético do Sol se torce, liberando erupções solares e ejeções de massa coronal em todas as direções. Cada erupção libera energia equivalente a bilhões de bombas de hidrogênio, mas nada impede o inevitável. Quanto mais massa o buraco negro absorve, mais forte sua atração fica. Assim, a estrela se transforma em uma espiral brilhante de plasma. Os últimos vestígios do Sol são comprimidos e esticados em um anel incandescente ao redor do horizonte de eventos do buraco negro. O buraco negro, agora um pouco mais massivo e cercado pelo brilho tênue de sua refeição, continua sua jornada pelo espaço. Um observador a anos-luz veria os últimos momentos do Sol como um clarão no espaço, durando poucas horas antes de sumir. Então não haveria nada além de escuridão. Em pouco mais de 30 horas após entrar no nosso sistema solar, o buraco negro consumiu tudo. Um buraco negro surgindo no sistema solar seria desastroso, mas e seu oposto misterioso? Veja, o que é um buraco branco, o oposto dos buracos negros? Para conhecer uma das ideias mais estranhas do universo, ou assista a este vídeo.